As casas, as ruas e os locais de Marcel Proust. O poeta Rui Belo tem um poema sobre as casas que inicia assim: Oh, as casas, as casas, as casas. As casas nascem, vivem e morrem. As casas que todos nós habitamos, pelas quais passamos, que mais nos marcam, ficaram, ficam ou ficarão, fazendo parte da nossa história de vida. As casas e as ruas e os locais. Estas são as casas e as ruas e os locais do escritor francês Marcel Proust, 1871-1922. Marcel Proust nasceu, viveu e morreu na cidade de Paris. Veio ao mundo na casa de família, no número 96 da Rua de La Fontaine, um prédio de 3 andares com um bonito lago no Logradouro. Agora, uma placa comemorativa do local de nascimento do escritor marca o local, uma vez que o prédio foi demolido. Dali, os pais mudaram-se para um apartamento na rua Roy, número 8, onde viveram cerca de 3 anos. Proust foi batizado na igreja de Saint-Louis d'Antin, na rua de Caumartin, uma igreja pequenina que fica perto das atuais Galeries Lafayette. Discreta por fora, mas que surpreende pela sua beleza no interior. Frequentou o Liceu Condorcet, com a entrada principal na Rua do Havre, ainda hoje uma das escolas de ensino médio mais prestigiadas da cidade de Paris, e passeou imenso nas horas ou nos dias livres de aulas pelos jardins do Champs-Élysées, inaugurados em 1840, 31 anos antes do escritor ter vindo ao mundo. Depois do nascimento de Robert, seu irmão, a família viveu num apartamento número 9 do Boulevard de Malesherbes, de 1873 a 1900. O quarto onde Proust dormia tinha vista para o logradouro do prédio. Entretanto, Proust serviu no exército de 1889 a 1890, durante o qual esteve no quartel Coligny, em Orleans. Para apaziguar o pai, que insistia em que o filho seguisse uma carreira, no verão de 1896 trabalhou como voluntário numa das bibliotecas públicas mais antigas de França, a Biblioteca Mazarine, no Palais de l'Institut de France. Seria o seu primeiro e último trabalho, isto não contando com o curso de Direito que concluiu em 1893 na École Libre des Sciences Politiques, instituição privada de ensino superior, e o curso de literatura que tirou em 1895 na antiquíssima Sorbonne, uma vez que não eram, obviamente, remunerados e, portanto, não contam com profissões. Entre 1900 e 1906, morou com os progenitores e o irmão num apartamento de 300 metros quadrados na Rue de Courcelles, número 45, localizado num dos bairros mais ricos e elegantes de Paris. Houve muitos locais muito utilizados por Proust, houve outros locais muito utilizados por Proust, que eram do seu agrado e que ficariam para a sua história de vida. O Bois de Boulogne, um grande parque público onde se realizavam festas para a alta sociedade francesa, em que o escritor muitas vezes participou, o Museu do Jeu de Paume, no Jardim das Tulherias, que visitava frequentemente, a alfeitaria da Rue à Lévis, perto dos Grands Boulevards e da Opera House, onde comprava toda a sua roupa, mandada fazer sob medida, o restaurante La Rue, que não existe já, na esquina da Rua Royale com a Place Madeleine, onde o escritor costumava jantar com os seus amigos, o Café Weber, também na Rua Royale, outro dos seus lugares favoritos, o Hotel Marigny, no número 11 da Rua de l'Arcade, onde existia um bordel masculino e onde Proust foi apanhado, digo apanhado porque na altura a homossexualidade era crime, pela polícia durante uma rusga, bebendo champanhe na companhia de um oficial de 20 anos. A florista da Rue Royale, número 2, onde todos os dias comprava uma orquídea fresca para colocar no bolso do casaco, o luxuoso hotel de Crillon, na Place de la Concorde, onde conheceu Pablo Picasso e teve um jantar aborrecidíssimo com James Joyce, o ilustre Ritz, na Place Vendôme, onde ia beber chá ou jantar, em cujos espelhos ele se mirava porque acreditava que o reflexo destes possuía propriedades terapêuticas, e onde se encontrou com o poeta Jean Cocteau e a princesa Hélène Sotso. Depois da morte do pai em 1903 e da mãe em 1905, mudou-se para um apartamento de uma tia-avó, no 102 do Boulevard Haussmann,
onde preparou o célebre quarto, todo vedado e revestido de cortiça, a fim de se proteger da poeira e do barulho, e onde, trocando o dia pela noite, tomando doses colossais de café e fazendo fumigações, porque sofria de asma, escreveu a maior parte da sua obra. Aí viveu durante 12 anos, de 1907 a 1919. Os medicamentos de que precisava para lutar contra a asma, que toda a vida o atormentou, nomeadamente o pó medicinal antiasmático que queimava numa taça para inalar o fumo, eram todos comprados na farmácia Leclerc, no número 10 da Rua Vignon, que ainda lá existe. O seu último apartamento, no número 44 da Rua Emelon, para onde inesperadamente, contra a sua vontade, teve de se mudar e onde acabou por morrer em 1922, escrevendo numa luta contra o fim. Diz Céleste Albert, a fiel governanta que o acompanhou durante anos, a mãe adotada e filha adotiva, passo a citar, ele trabalhou sem descanso, às vezes num frio de rachar, e ele matou-se ali. Gratidão. E já sabe, se gostou deste vídeo, não se esqueça de colocar um gosto e partilhá-lo com os seus amigos. Até à próxima.